Mas nós queremos dar continuidade, né? A dinâmica e a temática do que nós temos trabalhado com vocês ao longo desse mês, que tem a ver com a obra do Espírito Santo. Nós viemos construindo desde o mês passado um pensamento a respeito da edificação da igreja, aquilo que Deus fez por meio da igreja, compreendemos um pouco a dinâmica do que acontece em Pentecostes, né, o derramamento do Espírito Santo, o empoderamento do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, nós falamos sobre algo que afetou de forma direta a igreja no primeiro século, mas que também está de forma ativa em nós nos dias de hoje. Então, o que nós estamos fazendo neste lugar, nessa noite, tem a ver com a obra do Espírito Santo. E algumas semanas atrás eu falei um pouco sobre a realidade do Espírito Santo sendo derramada em um indivíduo que proporcione o serviço de forma coletiva. E no meu espírito eu fico profundamente feliz e grato ao nosso Deus por ver cada um de vocês aqui, por, de certa forma, acompanhar e interagir com os irmãos que estão pela internet, por ver a equipe de música maravilhosa que o Senhor nos agraciou. Como muito bem o pastor Marcelo nos disse, alguns meses atrás nós estávamos pensando como que nós vamos ter o serviço da música no culto. E hoje, graças ao bom Deus, nós temos pessoas que estão se dedicando, pessoas que estão se doando em prol da edificação da igreja. Então, isso enche o meu coração de alegria, isso me enche de encorajamento, de desejo de permanecer neste lugar de doação. E esse lugar de doação mútua tem a ver com a vida da igreja. Então, nós não estamos aqui simplesmente para receber, mas nós estamos aqui para nos doar. E isso tem a ver com a cooperação com Cristo na edificação da igreja. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o início da nossa caminhada cristã ou a atuação do Espírito em nós. E talvez quando a gente fala sobre o Espírito Santo, né, semana retrasada eu falei um pouco sobre a coisificação do Espírito. E se eu não me engano, acho que foi o Eduardo Albano que brincou comigo, que nome estranho, né? Mas na verdade nós criamos mecanismos e tornamos o Espírito Santo uma coisa. Nós não olhamos para o Espírito Santo sendo o próprio Deus. Nós não olhamos e não entendemos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Nós não entendemos que o Espírito Santo é a atuação de Deus na terra. E aí o que acontece é que nós o coisificamos. Achamos que o Espírito Santo se faz presente quando tem choro, quando tem fogo, quando tem muito barulho. Mas a verdade, ele se faz presente a todo instante, porque essa foi a promessa de Jesus aos discípulos quando ele fala a respeito do Consolador em João capítulo 16. Então eu pergunto para vocês, você se lembra do dia da sua conversão? O dia que a glória de Deus foi revelada a você por meio do Evangelho? E quando eu me fiz essa pergunta, construindo o sermão dessa noite, o Espírito me lembrou do dia 19 de julho de 1997. Foi o dia que o Evangelho de Deus foi revelado à minha pessoa. E eu me converti. Por volta das 19h30, 19h50 da noite. Em uma estradinha de terra indo para um retiro da Igreja Metodista lá em Barão de Cocais, na minha cidade natal. E por que eu guardei isso? Porque isso me afetou. Então, quando nós falamos sobre conversão, conversão tem a ver com o início da nossa caminhada cristã. E ninguém se converte se não for por meio da revelação do Espírito Santo. E a revelação do Espírito Santo que foi concedida a mim no dia 19 de julho de 1997, ela pode ser totalmente diferente do que a revelação que cada um de você que está me ouvindo tem. Mas se nós coisificamos o Espírito, nós limitamos a sua atuação. Pensamos que ele só pode agir em determinado local, em determinado público, em determinado momento. Mas ele é Deus e ele está conosco a todo momento. E quando falamos sobre a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo ela sempre vai nos conduzir
A conversão. E a conversão nada mais é do que o início da nossa caminhada cristã. A conversão é a nossa perspectiva de mudança de vida, de transformação radical do rumo da nossa vida. Mas o grande problema é que às vezes nós ouvimos sobre conversão, e como eu falei com vocês, eu cresci em uma cidade pequena no interior de Minas, e quando eu me converti tinha até apostas de que eu não permaneceria na igreja. E falavam assim, o Darlan não dura 3 meses, o Darlan não vai durar 6 meses, o Darlan não dura 1 ano. E eu me lembro que até o meu 2º ano de caminhada cristã, eu sempre contabilizava e dizia, estão vendo? Fui para o 2º ano de crente, eu não vou desviar. Mas é inevitável e irrevogável uma pessoa encontrar com Cristo e retroceder nas práticas pecaminosas. Porque o Espírito Santo começa a habitar no seu interior, e isso é a conversão. A conversão tem a ver com o novo nascimento. Mas, às vezes, quando olhamos para alguém que se converte, principalmente dentro de uma perspectiva e de um olhar de um mundo secularista, aqueles que se convertem e se comprometem com aquilo que Jesus está fazendo, que é edificar a sua igreja, isso se torna chato, e nós ouvimos até algumas coisas do tipo, poxa, mas fulano se converteu, parou de sair, de ir para as baladas, parou de beber, parou de fumar, coitado, perdeu a vida. Mas entender a obra do Espírito Santo e entender o processo de conversão e o novo nascimento tem a ver com o fato de eu e você compreender que quando nós perdemos é que ganhamos. E aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos construindo está ecoando por toda uma eternidade, por isso nós nos convertemos, por isso nós estamos aqui. Em uma noite tão fria como essa, seria muito melhor nós estarmos em casa. Mas o fato da obra do Espírito Santo ter feito com que eu e você mudássemos a dinâmica da rota da nossa vida, nos proporciona prazer e deleite em estar neste lugar nessa noite. Amém? Nós estamos congregados em torno de Cristo, e o nosso espírito é aquecido por meio do serviço da música, o nosso espírito é aquecido por meio de cada sorriso, mesmo de máscara, né? A gente está aprendendo a sorrir com os olhos, é aquecido por meio de cada sorriso que nós recebemos dos irmãos nesse lugar. O nosso coração e o nosso espírito é aquecido por meio da proclamação da palavra do Evangelho. Porque isso tem a ver com a obra do Espírito Santo, não tem a ver com o meu desejo, mas tem a ver com aquilo que o Espírito está conduzindo e produzindo em nós. Jesus sempre nos ensinou que a atividade do Espírito Santo é algo essencial na conversão. E essa atividade do Espírito Santo, ela traz o início da nossa jornada cristã, o início da nossa caminhada. Por isso que talvez muitas coisas começaram a fazer sentido na sua vida, como começaram a fazer sentido na minha vida há 17, me ajuda aí, esqueci, 97, 19 anos, correto? 24? Meu Deus. Supletivo. 24, então tá, acredito em vocês. Cadê? Bruno, Cabral, me ajuda aí nas continhas. 24? Aí, obrigado. Então, queridos, há 24 anos atrás, muitas coisas não tinham conexão, mas o encontro com o Espírito Santo trouxe para o meu interior o desejo de mudança e transformação. E o desejo de mudança e transformação em correspondência com a obra do Espírito fez com que eu estivesse aqui hoje. Eu me lembro que em 95 ou 97, não lembro, mas quem é de Curitiba vai saber, gravaram uma novela aqui na cidade de Curitiba chamada Felicidade, lembram disso? Eu era criança e quando passava a vinheta daquela novela, que minha mãe adorava, eu via o Jardim Botânico e no meu interior eu dizia, eu quero morar nesse lugar. E no ano de 2004, o Espírito Santo trouxe uma palavra para que eu tivesse um serviço sacerdotal na região sul do Brasil. Então vocês conseguem compreender que a conversão é o início de tudo aquilo que Deus deseja fazer em você. Eu não tinha o Espírito Santo habitando no meu interior no ano de 95, 97, vendo aquela vinheta, mas pela graça comum do Senhor, Ele revelou algo que Ele tinha 24 anos depois para acontecer. Isso tem a ver com a obra do Espírito Santo. Isso tem a ver com o novo nascimento.
Mas o grande problema é que às vezes nós estamos tão atrelados àquilo que é cotidiano que nós não estamos apercebidos à comunicação espiritual. E se nós não estamos conectados a uma comunicação espiritual, nós não vemos todas as transições que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Por isso a vida cristã talvez se torne apática depois do primeiro, segundo ou terceiro ano de conversão. Porque nós fundamentamos aquilo que Deus está nos falando ao que nós sentimos e não aquilo que Ele prometeu e que vai acontecer e que o próprio Espírito nos alimenta em promessa para que nós permaneçamos neste lugar até que se cumpra. Então, a conversão é o início da nossa caminhada. Todos nós que estamos aqui nessa noite nos convertemos. Todos nós que estamos aqui nessa noite tivemos um encontro com Jesus. Amém? Eu creio isso. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, vamos bater um papo depois. A gente fala sobre o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para o homem se arrepender. E todos nós tivemos um encontro, e esse encontro mudou toda a nossa dinâmica de vida. Conversão nada mais é do que a volta do indivíduo para Deus, é um novo nascimento. Então nós só podemos voltar para Deus por meio de dois elementos, que é o arrependimento e a fé. E quem produz o arrependimento dentro de mim e de você, e quem produz fé dentro de mim e de você é o Espírito Santo. Nós não conseguimos nos melhorar por nós mesmos, mas quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é um texto base que eu tenho usado todas as semanas com vocês, que é João 16, já pode deixar sua Bíblia aberta aí em João capítulo 16, o Espírito Santo é que nos convence deste pecado, do nosso pecado, o Espírito Santo é que nos convence da justiça de Deus e do juízo vindouro. Então não vai existir conversão, novo nascimento, se não for por meio de arrependimento. E o arrependimento, ele não está conectado a um único momento da sua vida, porque mesmo depois da sua conversão e mesmo depois do Espírito Santo habitar no seu interior, você ainda faz coisas erradas, ou só eu faço. Eu acho que todos nós pecamos. E quem nos convence do nosso pecado? João capítulo 16, verso 8. O próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós nos tornamos homens e mulheres convertidos, nós experimentamos da regeneração. E o que é a regeneração? Tem um teólogo também que eu gosto muito de ler, que é o Millard Erickson, e ele trouxe uma definição, eu estava estudando isso ontem à tarde em casa, e ele trouxe uma definição tão interessante para a regeneração que eu queria compartilhar e dividir isso com vocês. Ele fala que a regeneração é a transformação miraculosa do indivíduo e a instalação da energia espiritual nele. Então vocês conseguem perceber, estão acompanhando o meu raciocínio nessa noite? Você pode ter tido uma experiência com o Espírito Santo. Ele proporcionou novo nascimento em você, mas você talvez nunca tenha experimentado a realidade de uma vida regenerada. Porque a vida regenerada tem a ver com essa transformação miraculosa do seu ser e a energia de Deus, que é o seu Espírito habitando dentro de você. Talvez por isso você tenha um ânimo dobre, por isso talvez você nunca persevera naquilo que Deus já te falou. Porque você não entendeu a dinâmica da regeneração. Porque a regeneração é essa transformação sobrenatural da energia de Deus dentro de você. A vida de Deus dentro de você. E talvez por esse motivo da não compreensão, nós vamos olhar para a igreja, e quando nós falamos igreja, quando eu falo igreja, né, quero mais uma vez ressaltar isso, eu não estou falando especificamente num contexto local, mas eu falo num contexto amplo, mas tudo aquilo que existe num contexto amplo precisa ser aplicado de forma pessoal. Então pense, toda transformação que você deseja ver na igreja de Jesus precisa começar aqui. Então, quando nós olhamos para a igreja tão inoperante nos dias de hoje, será que o problema é o Espírito Santo? Será que o problema é o Evangelho? Será que o problema é Jesus? Não. Talvez seja a nossa má compreensão do que é a regeneração. O Espírito de Deus habitando no nosso interior. A energia de Deus habitando no nosso interior. Isso muda toda a nossa dinâmica de vida.
porque a energia de Deus está em nós. A consciência do Espírito Santo. No nosso grupo familiar essa semana, né, o Felipe Simões trouxe um comentário sobre um autor que eu gosto muito de ler, que é o irmão Lawrence, que fala justamente sobre isso, sobre você praticar a presença de Deus, ou se tornar consciente da presença de Deus. E quem nos torna conscientes da presença de Deus é o próprio Espírito. Então a nossa apatia espiritual, queridos, ela não está relacionada talvez à pandemia, mas a nossa apatia espiritual talvez esteja condicionada ao fato de você não estar tendo uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, a energia transformadora da regeneração. Mas às vezes é muito mais fácil, dentro da nossa perspectiva humana, dentro do nosso coração egoísta e egocêntrico, nós acusarmos as pessoas dos nossos próprios erros. Ah, mas a igreja é assim, o pastor é assim, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa palavra no versículo 8 em João, capítulo 16, né, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, porque não creem em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai e não vos verei mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Mas eu quero só me ater com vocês nessa primeira palavra aqui, que é a palavra convencer ou convencerá, do versículo 8. Essa palavra ela vai vir do grego elektio, que pode ser traduzida para o português como convencer, denunciar, repreender ou reprovar. Então, quando você começa a conceber que o Espírito Santo ele tem poder para te convencer, para denunciar, repreender e reprovar, você começa a entender por que Jesus fala que o Espírito Santo nos convencerá. Porque convencimento parece algo muito superficial, parece muito forçado, mas a etimologia da palavra conhecimento, vindo do grego aqui, que é elétio, ela tem a ver com refutar, condenar, convencer, denunciar. Então o Espírito ele não vai vir de uma forma talvez tão sutil. Por isso que muitas vezes palavras que você ouve, elas vão te confrontar, elas vão afrontar quem você é. Porque essas palavras talvez possam estar sendo proferidas pelo próprio Espírito. Mas aí nós sempre olhamos para quem está proferindo a palavra e não o que aquela palavra está me comunicando. Mas quando eu começo a entender o que a palavra está me comunicando, eu começo a compreender que o Espírito Santo pode estar trazendo para mim uma exortação, um consolo, uma edificação, mudando a minha perspectiva de vida, me imergindo nessa realidade da regeneração. Estão me entendendo? Estão entendendo, queridos? O que está proposto a mim e a todos nós nessa noite não tem a ver simplesmente com uma vida legal, mas tem a ver com uma vida poderosa. E a vida poderosa, muitas vezes, ela não é legal aos nossos olhos. E, paralelamente ao estudo sobre a obra do Espírito Santo, eu tenho lido o livro de Atos dos Apóstolos. E é impressionante, porque quando nós pensamos no Espírito Santo, e eu falei com vocês, às vezes nós coisificamos o Espírito, olhamos para o Espírito Santo e pensamos o Espírito ser uma pomba, um fogo, um vento. Mas, a partir do capítulo 3 de Atos, nós vemos que toda oposição contra a igreja não reprimiu aqueles irmãos de continuarem a proclamar o Evangelho. Sabe por quê? Porque houve um entendimento sobre a regeneração. Nós fomos imergidos dentro de uma realidade espiritual que trouxe todo o poder transformador de Deus para o meu interior. Então a minha vida logo deixa de ser chata, logo deixa de ser monótona, mas eu começo a ter uma vida fundamentada em uma relação pessoal com o Espírito Santo, e a partir dessa relação com o Espírito Santo, eu me torno alguém que se sente convencido pelos seus erros. O Espírito Santo me convence dos meus erros. Eu me sinto uma pessoa condenada pelos meus erros, porque se eu não me sentir condenado, eu jamais vou compreender a revelação da graça de Deus manifesta em Jesus. E é por esse motivo que nós temos muitas pessoas nos dias de hoje banalizando o que é a graça. A graça é de graça para mim e para você,
mas a graça não foi de graça para quem morreu numa cruz por mim e por você. Vivemos a graça, tá legal, sim, mas alguém precisou morrer para que eu e você estivéssemos vivos hoje. Então a regeneração nos leva a essa compreensão. O início da nossa caminhada cristã, queridos, conversão, novo nascimento. Por isso Jesus vai falar com Nicodemos em João capítulo 3, necessário é nascer de novo. O que nasceu da água, da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Nós só vamos conseguir conectarmos a coisas espirituais quando entendermos essa dinâmica da regeneração. Mas nós não podemos entender a regeneração sem passar pela conversão. Por isso que a conversão ela se torna um processo na minha vida e na sua vida. O ato de Deus nos tirar do fogo do inferno, da condenação que era perpétua e eterna sobre nós por meio da obra de Jesus, não nos torna homens e mulheres livres do pecado eternamente. Nós estamos livres da condenação do pecado, mas mesmo depois da conversão nós pecamos. Mas quando entendemos a vida do Espírito Santo, que sempre vai nos convencer, vai nos admoestar e vai nos condenar diante da nossa prática pecaminosa, eu volto para esse lugar da regeneração, entendendo que a energia de Deus está dentro de mim. Amém? Isso faz sentido para vocês? Nós não podemos ter uma vida de conversão, compreendendo a regeneração, sem arrependimento e fé. Arrependimento é abandonar o pecado. Fé tem a ver com aceitar a obra e as promessas de Jesus. Então, quando você se arrepende, você abandona a prática do pecado. Isso é arrependimento. Quando você fala em viver por fé, o viver por fé tem a ver com você aceitar a obra e as promessas de Jesus. O que nós fazemos a cada domingo e a cada semana nos cultos domésticos, nos cultos familiares e nos grupos, tem a ver com um ato de fé. Porque nós não estamos vendo, talvez, aquilo que está sendo edificado, mas por fé nós permanecemos neste lugar acreditando que Jesus está edificando a sua igreja. Entendem isso? Então, o arrependimento dos nossos pecados sempre será um indicativo da atuação do Espírito Santo em nós. Quanto mais você se arrepende, mais vida do Espírito tem dentro de você. Amém? Se você não tem se arrependido de algumas coisas, talvez nesses últimos dias, semanas e meses, ora um pouquinho mais. Porque o Espírito Santo sempre vai nos convencer dos nossos pecados. Nós estamos em um ambiente, o mundo é um ambiente propício para que nós venhamos a pecar. O mundo é um ambiente propício para que nós possamos pecar. E se não houver arrependimento, talvez você está muito distante da vida do Espírito Santo, a compreensão da obra do Espírito Santo. A carne e o nosso esforço humano nunca serão capazes de efetuar uma transformação na nossa vida. Por isso que, como eu já falei em João capítulo 3, quero ler essa passagem com vocês, porque eu acho muito interessante quando Jesus fala sobre o que é nascido da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito para Nicodemos, porque ele continua no versículo 6, vou ler a partir do 5, só para a gente pegar todo o contexto. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus está falando para Nicodemos a respeito desse paralelo de espírito e carne, Jesus está querendo dizer, ei, querido, amadinho da minha alma, Nicodemos, meu brother, aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Para que você possa ver o reino, ou aquilo que eu estou falando, e é uma promessa de algo futuro, você precisa nascer de novo. Porque você nasceu da carne. E aí Nicodemos não entende, eu não quero me ater nisso, porque vocês conhecem bastante a passagem, mas Nicodemos fala, mas como que eu, adulto, posso voltar para o ventre da minha mãe?
O novo nascimento tem a ver com a revelação de quem é Deus para mim e para você. E essa revelação muda toda a nossa dinâmica e caminhada espiritual, porque nós entramos naquilo que nós já falamos sobre a regeneração. É o poder e a energia de Deus dentro de nós. E aí, quando Jesus fala sobre esse paralelo de carne e espírito, Jesus está querendo simplesmente dizer a Nicodemos que toda obra da carne, toda obra fruto do esforço humano, ela não é capaz de produzir transformação no homem. Por isso que talvez, muitas vezes, você ouviu o evangelho e não se converteu. Quem me conhece há mais tempo sabe, os meus avós paternos eram protestantes, eram crentes. Meu avô pregava para a gente. Meu avô tinha um quartinho de oração na casa dele. E ele gostava de pegar eu e o meu primo, colocar nesse quartinho, contar as histórias da Bíblia para a gente. E eu cresci nesse tipo de ambiente. Só que em momento algum, aquela palavra que o meu avô pregava, o evangelho que ele pregava, fez efeito para mim. Isso só foi fazer efeito na minha vida 5 anos depois da morte dele. Quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E isso trouxe conversão. Conversão me conduziu à regeneração. E a regeneração me fez entender que não é pela força do meu braço. Por isso que Jesus está traçando esse paralelo com Nicodemos entre espírito e carne. A carne é o esforço humano, e o esforço humano nunca serão capazes de produzir transformação na nossa vida. Talvez o seu cansaço nesses dias esteja totalmente fundamentado na sua concepção de transformação. Você quer transformar pela força do seu braço. E Jesus está dizendo assim, descansa, fica quietinho, entenda a regeneração. A regeneração tem a ver com essa transformação do indivíduo, onde o nosso intelecto não é capaz de compreender. Por mais que eu fale sobre regeneração para vocês nessa noite, se não for por meio da revelação do Espírito, talvez você nunca vai entender. Talvez isso tudo que eu estou falando aqui não passa de um blá, blá, blá para você. Mas a minha oração e o meu sentimento nessa noite é para que a vida do Espírito Santo e a obra dele revele isso a você. Porque não é pelo meu muito falar, não é pela sua força do braço, não é pelo nosso intelecto, mas é pela obra do Espírito Santo. Você pode passar muito tempo da sua vida em ambientes intelectuais e acadêmicos, mas nunca aqueles ensinamentos acadêmicos poderão trazer transformação para você. E talvez você, nesse momento, possa ter se remetido aos anos que nós tivemos um mestre no nosso meio. Eu constantemente me pergunto, falo assim, Deus, me ajuda pelo menos a colocar 10% de tudo aquilo que o Anderson Bonfim depositou na nossa vida de ensino nesses anos. Um ensino que afetou a sua vida. Mas mesmo nós, ouvindo o ensino que afetou a vida dele, nos travamos em dilemas da vida. Por quê? Porque não entendemos a obra do Espírito, não entendemos a dinâmica da regeneração. E se nós não entendemos isso, nós podemos ouvir, e isso nunca vai trazer avanço ou transformação na nossa vida. Nós podemos estar em um ambiente acadêmico, nós podemos estar, a gente tem 2 irmãos aqui que estão fazendo seminário, na verdade o Hudson está fazendo faculdade de teologia, o Eduardo Albano está fazendo seminário. Eles estão todos os dias da semana imergidos em um ambiente acadêmico, onde existe muita informação. Mas a informação é diferente de conhecimento. A informação te incha, o conhecimento te transforma. E o conhecimento ele só pode vir por meio da revelação de quem é Deus. E quem nos revela quem é Deus? O Espírito Santo. E o quanto você tem orado para que o Espírito Santo te ajude a compreender tudo isso que Deus tem falado a todos nós esses dias. Nós podemos estar em um ambiente, queridos, ouvindo muitas coisas, mas não tendo a nossa vida transformada. A obra do Espírito Santo foi o que transformou a dinâmica e a vida daqueles irmãos no primeiro século, no livro de Atos. Porque existia no interior daqueles homens uma convicção de que era o Espírito que estava falando. Por isso que você não vê, nos primeiros capítulos de Atos, nenhuma discordância ou discórdia a respeito de
cargos de funcionabilidade, de como que tem que ser o culto, como que tem que ser a igreja, mas a gente olha para a dinâmica de Atos, principalmente no capítulo 3, e nós vamos observar uma igreja empoderada pelo Espírito, e que o próprio Espírito traz ordem para que todas as coisas aconteçam. Entendem isso? Por isso que algumas semanas atrás eu trouxe uma ilustração e a introdução da palavra falando sobre liturgia. Liturgia é excelente. Se nós não tivéssemos liturgia, esse culto seria uma bagunça. Mas a liturgia, sem a vida do Espírito e a compreensão de quem é o Espírito Santo, o culto se torna chato ou morno. E a liturgia não está simplesmente atrelada àquilo que é formatado, mas a liturgia pode estar atrelada também àquela igreja da parede, aqui não é preta, é cinza. A igreja da parede preta, com um jogo de luz, máquina de fumaça, isso é uma liturgia que não está produzindo transformação na vida das pessoas. E Jesus é tão fantástico quando ele fala com Nicodemos, que no versículo 8 a gente tem uma outra chave muito interessante. Porque no versículo 8 ele começa a falar com Nicodemos e ele compara que todos aqueles que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo, ele fala: o vento sopra onde quer e ouve o som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E aí talvez você tenha ido para alguma conferência profética, missionária, pentecostal, e você ouviu isso aqui, né? Que os ministros são como labaredas de fogo e como o vento, e isso às vezes traz para a gente um senso de não comprometimento. Você tem que ser como o vento, o Espírito está soprando. E aí tem uma gíria lá no Rio de Janeiro que o pessoal brinca, né? Pipa voada. A Hudson é carioca, o Hudson está ali e confirma minhas teorias, né? Minhas andanças pelo Brasil. Uma pessoa que é pipa voada é uma pessoa que assim, ela é aérea em tudo. Ela não aterriza, ela não vive a realidade do momento. Ela está em qualquer lugar e qualquer lugar é legal. Aquela música, né, que toca por aí, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Isso é uma pessoa pipa voada. Mas o que Jesus está falando com Nicodemos no versículo 8 de João, capítulo 3, ele está querendo dizer que nenhum homem, na verdade, convertido, nenhum homem regenerado, ele caminha de forma imprudente. Mas Jesus, ele está falando que o vento, ele não se vê, mas ele se sente. Assim é o homem guiado pela vida do Espírito Santo, porque o Espírito que está em mim testifica com o Espírito que está na vida de um homem que é guiado pelo Espírito Santo. Amém? É isso que Jesus está falando para ele. Ei, você não vai sentir. Talvez não tenha nenhuma evidência clara a respeito disso. E essa figura do vento, para mim, ela é fantástica. Por quê? Porque nós não vemos o vento, mas nós sentimos. Nós não vemos o ar, mas nós o experimentamos. Talvez você não veja o Espírito, mas você pode experimentá-lo. Ele é real, ele é uma pessoa. Ele é o testemunho de Deus na terra, nos dias de hoje. E eu gostaria de recapitular com vocês. Estou tentando construir com vocês aqui, e esse assunto está fervilhando dentro de mim, e só queria organizar as ideias com vocês, mas eu estou falando com vocês sobre essa atuação da obra do Espírito Santo. E nós falamos até agora sobre 3 atuações. Nós falamos sobre a atuação da conversão, nós falamos sobre a atuação da regeneração, e nós estamos falando agora sobre a atuação da convicção e pertencimento. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13. Amém, queridos? Estamos juntos? Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 13. Mas agora, desculpa, estou lendo o 2. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Semana retrasada eu falei um pouco com vocês que o Espírito Santo ele é o penhor. Lembram disso? E o que é o significado? Qual é o significado da palavra penhor? Tem a ver com anteceder ou entregar
uma herança de antemão. Você vai antecipar aquilo que você tem por direito. Então, o Espírito Santo habitando em mim e em você nos dias de hoje nada mais é do que um antecipar da promessa de Deus, daquilo que Ele tem para fazer na consumação, no final de todas as coisas. E quando Paulo escreve isso para os irmãos em Éfeso, ele está dizendo bem claro: ei, fosse selados com o Espírito da promessa. Ninguém poderá nos arrancar deste lugar. Nada pode nos tirar deste lugar. Por isso que a obra do Espírito Santo, ela vai promover em mim e em você uma convicção de pertencimento. E eu pergunto para você nessa noite: você se sente pertencente à família de Deus? Eu não estou nem te perguntando se você se sente pertencente à igreja, missão, mobilização. Eu estou te perguntando se você se sente pertencente à igreja de Jesus. Você se sente pertencente àquilo que Deus está construindo e fazendo nesses dias? Porque é a obra do Espírito Santo que nos conecta a essa verdade, é a obra do Espírito Santo que nos faz sentir pertencentes, porque o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é o selo dessa promessa. E Paulo nos escreve algo muito interessante em Romanos capítulo 8. Ele fala algo que eu gosto de linkar bastante com o que ele descreve no versículo 36 ou 37 ou 37 e 38, porque no versículo 28 ou 29 ele fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Isso a gente chama de desígnio gracioso. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Até o frio que nós estamos sentindo nessa noite, amém? Amém, gente? Amém, igreja? Amém. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. E aí no versículo 36 em diante, ele fala que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem principados, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nem mesmo o cenário de uma crise sanitária causada por essa pandemia pode nos separar do amor em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte dos seus familiares que você ama pode te separar do amor em Cristo Jesus. Amém? E quem traz esse convencimento para mim e para você é o Espírito Santo. Porque eu entendo que eu me converti. Eu mudei a rota totalmente da minha vida. Eu experimento da regeneração, da energia e do poder de Deus dentro de mim. Logo, isso me conduz a esse lugar de pertencimento. Eu me sinto conectado a algo infinitamente maior do que eu, que é a família da fé. E eu começo a entender que todas as coisas estão cooperando para que eu me sinta ainda mais pertencente à igreja de Jesus. E quando falamos sobre a atuação e a obra do Espírito Santo, nós falamos sobre esse acolhimento em família. Então, conversão, regeneração, conhecimento ou acolhimento, pertencimento, e o acolhimento familiar, que também está totalmente conectado a essa realidade de convicção de pertencimento. Porque se você não se sente pertencente, você não se sente acolhido em família. Hoje tá... Vamos repreender o Satanás. Ô, gente, anjo não precisa de alarme não, pode deixar aí. Obrigado. Desculpa, gente. Só recapitulando com vocês, volta aqui. Conversão, regeneração, convicção e pertencimento, acolhimento familiar. Quando falamos sobre a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo pode nos proporcionar um ambiente de acolhimento espiritual. Quem aqui não é da cidade de Curitiba? Levanta a mão. Quem se mudou para cá? Eu acho muito interessante, porque a nossa igreja ela é 80%, 90% de pessoas que migraram para essa cidade. Obrigado. E quem aqui se sente, não vou fazer isso não, senão vai expor, né? Mas sonda seu coração aí. Quem se sente acolhido nesse lugar, pertencente a essa igreja? Obrigado. Os irmãos de Curitiba levantaram a mão. Você em casa também, fala um amém pra gente aí. Queridos, isso tem a ver com a obra do
você está indo, você está sendo cuidado. Mas enquanto você espera ser cuidado para ir, você está se omitindo daquilo que Deus te convidou e te chamou para ser e desenvolver. Por isso a obra do Espírito Santo, ela sempre vai falar sobre conversão, regeneração, ela sempre vai falar sobre convicção e pertencimento, e ela sempre vai falar sobre acolhimento familiar. Nós somos membros do mesmo corpo. Sem o Espírito Santo nos trazendo verdades, nós seremos eternamente visitantes em um local onde nós deveríamos nos posicionar como herdeiros. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo nos trazendo as verdades, seremos eternamente visitantes em um local onde deveríamos nos posicionar como herdeiros. Todos aqueles que creem e recebem o Espírito Santo se tornam membros dessa família, a família de Deus. Eu fiquei muito pensativo nisso hoje à tarde, quando eu escrevi essa frase que eu repeti para vocês. Sem o Espírito Santo nos trazendo essas verdades, seremos eternamente visitantes em um local onde deveríamos nos posicionar como herdeiros. Isso mexeu muito comigo hoje à tarde. Porque quando nós olhamos hoje para a vida da igreja, sem a compreensão da obra do Espírito, os nossos cultos se tornaram muito mais entretenimento do que um serviço sacerdotal de ministério ao Senhor. E aí eu pergunto mais uma vez para vocês, onde está o problema? Será que é na igreja? Será que o problema são as outras pessoas? Será que o problema é a liturgia? Não, o problema talvez seja a nossa má compreensão da obra do Espírito Santo. Ou talvez nem a má, talvez a não compreensão, talvez nós nunca conseguimos conceber a conversão, regeneração, convicção e pertencimento e acolhimento familiar. Mas quando nós entendemos isso, nós vamos sendo conduzidos ao quinto passo dessa obra do Espírito Santo, que tem a ver com a edificação mútua por meio dos dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons do Espírito Santo, e eu não quero falar muito sobre isso, mas aqui no versículo 7, ele fala, mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para benefício comum. E aí ele fala no versículo 11, mas um só Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. E duas coisas me chamam a atenção nesses dois versículos, no versículo 7 e no versículo 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios. No versículo 7 é a palavra comum. Então, Deus manifesta o Espírito Santo, ele traz os dons para benefício comum. Não é um benefício pessoal, é um benefício comum. E no versículo 11, ele vai falar algo muito interessante, que é a palavra individual. E ele fala, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as. São muitas coisas, e ele distribui de forma individual. Mas tudo aquilo que ele distribui de forma individual precisa ser para um bem comum. Por isso nós não podemos ser igreja sozinhos. Por isso você não pode ser igreja, você, a sua esposa e o seu filho em casa. Por isso nós precisamos desse ambiente do congregar, que é o ambiente onde aquilo que você recebeu de forma pessoal está à disposição comum para a edificação do corpo de Cristo. Mas você só vai se doar para essa edificação se você compreender a conversão, se você experimentar o poder da regeneração, se você entender e trabalhar a convicção de pertencimento, experimentar o acolhimento familiar, você vai se entregar para a edificação da igreja de Cristo, de forma mútua. Porque você entende que quanto mais você dá, mais você recebe. Isso faz sentido para vocês, queridos? Isso precisa mexer conosco, sabe por quê? Porque às vezes nós passamos muitos anos da nossa vida num lugar de plateia. E eu mais uma vez quero falar sobre aquela frase que eu achei muito bonita.
E foi coisa do Espírito Santo, que eu não tenho capacidade para pensar essas coisas legais, não. Se não for por meio da revelação das verdades do Espírito Santo, nós seremos eternamente visitantes em um local que nós deveríamos ser herdeiros. As verdades do Espírito Santo fazem com que nós nos relacionemos e nos sintamos pertencentes a tudo isso. Seus dons nunca deverão ser exercidos para a sua glória pessoal, mas sim para a edificação e crescimento do corpo de Cristo. Foi por isso que algumas semanas atrás eu encorajei vocês, dentro de uma dinâmica, de uma dica muito prática, o nutrir-se vida espiritual na vida uns dos outros. Talvez a gente tenha mais facilidade em ter relacionamento com pessoas externas ao nosso convívio de igreja local do que edificar de forma mútua os nossos irmãos. Mas tudo aquilo que eu desejo que seja replicado de forma ampla, eu preciso começar de forma embrionária. Por isso que nós temos a dinâmica dos grupos familiares, por isso que a gente encoraja vocês a estarem nos grupos todas as quintas. Porque esse ambiente é um ambiente de nutrição espiritual, de encorajamento. Aí já viu? Já tem os irmãos ali assim, ó, vai pro grupo quinta, hein? É um lugar onde nós somos nutridos, queridos. Toda a obra do Espírito Santo, ela vai começar no indivíduo, mas ela deve refletir no coletivo. E eu quero falar com vocês, e já caminhando para o final, sobre a sexta atuação do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. O reflexo dessa obra do Espírito Santo no indivíduo, ela vai nos levar a testemunhar de forma pública aquilo que nós temos recebido do Senhor. Às vezes a gente tem muita facilidade em testemunhar quando recebemos coisas materiais. Tem uma família no nosso meio que eles estavam orando por uma casa, por uma moradia. E a gente conversando e tal, eu falei, vamos orar também, né? E foi assim, fantástico, porque em questão de 2, 3 dias, sei lá, sei que foi muito rápido. Acho que nós oramos na quinta, no domingo eles mudaram. Conseguiram uma casa nova. E hoje tem a casa deles. Orem por nós também, viu, irmãos? A gente precisa mudar, né, amor? Orem por... Aí a Zélia também, a gente precisa voltar para Curitiba. A gente está em outra jurisdição, lá em São José, né? E para a dinâmica do trabalho, do atendimento aos irmãos, a dinâmica da vida nossa ali na nossa base, a gente precisa estar mais perto. Então, orem por nós a respeito disso, estejam atentos também. Pronto, fechei o parênteses, vamos voltar para a pregação. Isso era para os recados paroquiais, né? Então, queridos, o sexto ponto que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho essa noite tem a ver com a atuação do testemunho do Espírito Santo. Atos capítulo 1, não vou abrir para a gente ganhar um tempo. Atos capítulo 1, verso 8, fala que ao receber o Espírito, os discípulos teriam poder para testemunhar. O poder não era para fazer, mas era para ser. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. Então, a sexta atuação da obra do Espírito Santo que afeta a minha vida e a sua vida tem a ver com a autoridade ou poder para ser testemunha. Nós temos muita facilidade de testemunhar coisas materiais, mas temos uma dificuldade enorme de testemunhar coisas espirituais. E eu já quero deixar a dica para você aqui do que nós precisamos desenvolver essa semana. A dica para você nutrir vida espiritual na vida dos seus irmãos vai ser você olhar para ele e reconhecer alguma atitude do caráter de Jesus na vida dele. E aí vocês vão fazer isso no grupo, quinta-feira, conversar sobre isso. Tipo, eu vi que você foi manso aquele dia que o cara bateu no seu carro lá no trânsito. Eu tinha todo o direito de brigar com ele. Mas eu vi Jesus na sua vida. Amém? Isso é uma dica prática. Então nós precisamos, queridos, entender que a vida do Espírito Santo em nós, ela vai nos dar poder para testemunhar a Jesus, para sermos testemunhas de Jesus. Nós só podemos ter um testemunho eficaz do Evangelho quando temos a manifestação do poder do Espírito Santo revelada a nós. Não existirá manifestação de poder sem o Espírito Santo. O Evangelho é o poder para transformar o homem, e o Evangelho
traz a revelação do Espírito Santo para o mundo. Por isso que Jesus vai falar lá em João capítulo 16, que o Consolador, o Espírito Santo, o mundo não era digno de recebê-lo, porque o mundo não é digno de testemunhar quem é Cristo. Mas todo homem que é convertido, regenerado, que é convicto que pertence à família de Deus, que se sente acolhido, ele se torna testemunha de Jesus na terra. Ele se torna um proclamador das boas obras de Jesus na terra. E como que nós proclamamos essas boas novas de Jesus na terra? Por meio do Evangelho. Ser testemunha da obra de Deus, ser empoderado pelo Espírito Santo, nos tira do campo das especulações doutrinárias do meu próprio eu, me tira do meu ponto de vista. Nós precisamos entender a obra do Espírito Santo para tirar o meu, o eu, o que eu acho, para nos proclamar, para começarmos a proclamar as verdades do Evangelho. Assim diz o Senhor. Isso revela o poder. O que eu acho, o que eu penso, talvez são especulações doutrinárias. Mas aquilo que Jesus fala e aquilo que as Escrituras nos ensinam como verdade, isso se torna revelação de poder. E nos dias de hoje o que nós mais temos são achismos e especulações. E nós temos nos doado neste lugar, nessa igreja, para não sermos esse tipo de gente que trabalha com as especulações. Mas nós queremos trabalhar com aquilo que é fundamento. Por isso que uma palavra de um culto dominical como essa palavra, se torna uma palavra que talvez nós teríamos mais 3, 4 horas de estudo e ensino. Amém? Traz o chimarrão então, para a gente ficar aí. Mas o nosso desejo é esse, queridos. Nós não ficarmos mais confabulando no campo do achismo, mas nos tornarmos homens e mulheres que compreendem as verdades e se tornam executores dos decretos de Deus na terra. Entender de forma intelectual, experimentar no meu espírito a obra do Espírito, e isso me impulsionar a ser uma testemunha. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Foi isso que nós trabalhamos na série com vocês sobre a edificação da igreja. Quando nós temos um monte de homem preso com medo ali em João, capítulo 20, e em questão de 10 dias, nós temos homens cheios de autoridade e poder do Espírito Santo pregando o Evangelho. O que mudou a dinâmica da vida desses homens? Foi a revelação do Espírito Santo. Ser testemunhas da obra de Deus. Sem o poder do Espírito Santo, você e eu, e nem a igreja, viveremos o cumprimento da grande comissão e não teremos um testemunho poderoso de Jesus aqui na terra. Se não for por meio da obra do Espírito Santo, nós não teremos um testemunho de Jesus poderoso aqui na terra. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesses dias a compreender quem é Ele. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesses dias a honrar a obra dEle. Que o Espírito Santo de Deus nesses dias nos ensine sobre Deus Pai, testemunhe a obra de Jesus e nos empodere a ser testemunhas desses grandes feitos. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.